Olá pessoal, meu nome é Luiz Alberto, atuo como Business Designer na InfoAdvisor Associates e vou estar aqui conversando com vocês um pouquinho sobre o que tem por trás de um projeto de implantação da Lei Geral de Proteção de Dados. Normalmente essa palestra é direcionada para os DPOs que estão começando e que ainda não têm um pleno domínio do que é da execução da implantação da lei. E precisam criar uma estrutura do zero. Essa estrutura envolve o comitê, envolve a própria dinâmica operacional do escritório de privacidade e proteção de dados, se é que, de repente, eles resolverem fazer um. Tem muita gente que resolve colocar só o DPO e não bota nenhum escritório para dar suporte, o que é muito perigoso, porque o volume de atividades que um DPO tem que fazer, que essa função de privacidade e proteção de dados exige, é muito grande. Então, vou dando uma ideia para vocês aqui de como é que a gente chegou a isso. A gente está nesse projeto aí desde 2017 e reunindo, né, experiências dos nossos projetos, a gente chegou a essa metodologia que eu vou mostrar para vocês agora. Então, é muito importante a gente fazer um alinhamento, né, de pensamento. E a primeira coisa que você deve fazer num projeto de privacidade e proteção de dados é o comitê e o DPO estar bem alinhados em relação ao que eles vão fazer e em relação à implantação da dinâmica dessa função, né? Então, vamos lá, pessoal. Inicialmente, eu queria dizer para vocês o seguinte. Eu vou tentar mostrar para vocês como é que a gente trabalhou, né? E um pouquinho da metodologia, não dá para aprofundar, um pouquinho da metodologia que a gente utilizou. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente fez foi perceber a dinâmica de atuação de um DPO. O que a gente fez? A gente participou, vimos alguns DPOs, né, trabalhando. Nós pedimos para alguns DPOs escrever um diário, né, ali todas as ações que eles faziam durante o dia, semana, mês, etc. Também olhamos pesquisas secundárias lá, algumas coisas selecionadas da GDPR, que foi a experiência europeia na implantação da Lei de Proteção de Privacidade e Proteção de Dados. E aí nós chegamos à conclusão que a gente tinha aqui agora um portfólio de atividades. Então, só para vocês terem uma ideia de como é que essa coisa acontece, a gente está utilizando essa dinâmica de valor, a dinâmica de valor, uma abordagem de design thinking, ou seja, a gente reuniu pessoas e fomos passando pelas fases do design thinking até chegar ao nosso objetivo. Então, tudo começa aqui, pessoal, pela personalização. O que é personalização? É você definir para quem você está direcionando o trabalho, quem é que vai ser o sujeito do seu trabalho, o protagonista do seu trabalho. Então, por exemplo, aqui você define qual é a parte interessada, se é o cliente, se é o consumidor, se é o fornecedor. Aqui você define qual é a experiência de vida que você quer abordar em relação a ele, se é a experiência de mobilidade, se é de educação, se é de saúde, se é de alimentação. Aqui você define também a missão dentro dessa experiência, porque quando o consumidor entra em contato com você, ele pode estar com várias intenções de consumo, e isso aí é importante saber qual delas você está tratando. E, finalmente, na personalização, a gente trata muito do ritual, né? O ritual é o seguinte, tudo o que a gente faz, pessoal, a gente, no final, vira um ritual. Tudo. A gente vive baseado em ritual. Então, a gente tem ritual para tomar café, para tomar banho, para estudar, para pegar ônibus, para almoçar, e, enfim, para fazer um monte de coisa. Tudo é ritual. E a gente precisa chegar nesse ponto daí. Definir qual é o ritual que a gente está tratando, em qual missão, em qual experiência que a gente está tratando, qual é o segmento da parte interessada e qual é a parte interessada. Sim, aí uma vez definido isso, a gente vai partir então para uma imersão nas atividades que existem dentro desse ritual. Vamos começar a mapear as atividades do ritual. Agora repara aqui, pessoal, quanto mais cedo você escolher a tua personalização, ou seja, vamos imaginar que você tenha selecionado uma parte interessada e o resto para frente você não selecionou. Então, você está num universo muito grande. Então, se você for definir um mapa de atividades, vai aparecer um mapa enorme, um volume muito grande de atividades, porque você definiu a parte interessada.
Agora, se você já definir o segmento dessa parte interessada, então já vai diminuir o mapa de atividade. Se você definir a experiência, diminuiu mais ainda. Se definiu ainda a missão, mais ainda. Se chegou no ritual, mais ainda. Então, repara, quanto mais desdobrado, quanto maior for o zoom que você aplicar aqui nessa fase de personalização, melhor vai ser você entender e prospectar aqui, conseguir mapear um mapa de atividades que é tudo para a gente. A gente precisa. Esse mapa de atividades é uma das principais referências que a gente vai estar usando. Ok. Analisando esse mapa de atividades aqui, a gente vai ver atividades de todas as naturezas. Então nós vamos tentar agrupar essas atividades por afinidade. E aí nós vamos tirar algumas palavrinhas que, na verdade, eles vão formar os estágios da jornada de valor quando a gente colocar esses grupos de atividades numa ordem lógica de acontecimento, né? Então, quando você aqui está analisando o mapa de atividade, eu tenho esse estágio aqui, esse estágio aqui está presente, esse aqui, e aí a gente vai conseguir chegar na jornada de valor. A jornada de valor é tudo, porque ela vai dar orientação para a gente desenvolver todos os outros mapas que vêm em seguida. Por exemplo, o mapa de empatia, que a gente define as dificuldades que a parte interessada que vocês escolheram, o segmento que vocês escolheram, tem em cada estágio da jornada de valor. Depois, repara que tudo isso aqui é uma relação de causa e efeito, tá, pessoal? Então, baseado no mapa de empatia, eu vou então definir, abstrair os requisitos, quer dizer, o que o cliente deseja, a necessidade dele, o que ele prefere, qual é a expectativa, qual é a exigência, etc. E aí, uma vez definido o mapa de requisitos, eu vou definir o meu mapa de conveniências. E aí, o que é conveniência? É produto, serviço, facilidade que vai atender um ou mais requisitos que você definiu aqui. Depois eu vou partir para o mapa de serviços, que vai operacionalizar essas conveniências. Eu vou selecionar serviços lá da minha cadeia de valor que vão produzir essas conveniências daqui. Depois do mapa de serviços, eu faço uma simulação e vou ter o meu mapa de experiência, ou seja, aquilo que eu pretendo que o cliente tenha em função de todo esse meu esforço aqui. Você, no final, olha, o cliente vai ter essa experiência daqui. Tudo que eu estou fazendo é para ele ter essa experiência. Enfim, se vocês repararem, vocês vão ver aqui, ó, tudo que é as fases da ferramenta de Design Sync, aí elas vão surgindo aqui normalmente. Ó, imersão, mapa de atividade de jornada, aí vem para análise, vou fazer aqui um resumo e vou saber o que o cliente quer, saio aqui com o mapa de requisitos, que é a ideação, né? Depois faço a prototipação, que é a transformação desses requisitos em produtos, serviços e facilidades. Depois vou desenvolver aqui o meu mapa de serviço, depois simulo, que são as experiências que eu quero obter. Pessoal, esse modelo mental é simplesmente assim, a melhor prática em termos de você poder trabalhar, não só na implementação da função de privacidade e proteção de dados, mas na empresa. Se você imaginar, se cada unidade organizacional fizesse isso daqui, eles iam ter um poder muito grande para poder tomar decisões, para poder entender o negócio deles. Então, você entender, se você fizer esse mapa para cada parte interessada, para cada segmento da parte interessada, etc., vocês vão ter um domínio muito grande de tudo. E mais, o que a gente pode estar vendo aqui? Repara aqui, requisito, mapa de conveniência, mapa de serviço, isso aqui é o teu planejamento estratégico. Então, quando você olha aqui, o requisito pode ser uma tendência. E aí você vê aqui a tua proposta de valor para essa tendência e a tua cadeia de valor para essa tendência. Se você puder atender essa proposta aqui, puder atender a tendência que está aqui, você tem uma oportunidade, senão você tem uma ameaça. Se a cadeia de valor puder atender a proposta de valor que você está propondo aqui, você tem uma força. Se não puder, você tem uma fraqueza. Então, repara, isso aqui vai te dar assim, um input para várias funções, para vários procedimentos dentro da gestão do teu negócio. Então é muito importante entender isso daí. Bem, o que nós fizemos? Como o nosso assunto aqui é a implantação de um Deep Office, quer dizer, do escritório de privacidade e proteção de dados, a gente aplicou isso aqui nesse contexto. Então o que a gente fez? Como eu estava dizendo antes, a gente foi lá e fomos olhar para o DPO para ver quais eram aqui chegamos aqui na personalização, chegamos ao DPO, vamos ver quais são as atividades dele. Depois a gente, baseado nessas atividades, a gente definiu a jornada de valor. Depois a gente mapeou a empatia, depois os requisitos, as conveniências
e o mapa de serviços e, finalmente, a experiência. É isso que nós vamos estar mostrando para vocês. Não vou mostrar toda a experiência, porque senão ficaria muito cansativo, mas vou mostrar para vocês a aplicação dessa metodologia. Bom, o que aconteceu? A gente identificou aqui as jornadas, olha. A jornada que a gente, cada estágio, em função do agrupamento de atividades que a gente fez, a gente indicou aqui o arcabouço regulatório, a governança, a aplicabilidade, a exposição, proteção, vigilância, incidentes e blindagem. Depois de a gente fazer testes exaustivos, claro que a gente não obteve isso logo na primeira vez, a gente teve uma outra realidade aqui de estágios, etc. E a gente foi calibrando, até uma hora que a gente chegou, ó, é esse aqui a nossa jornada de valor, a nossa jornada de privacidade. Então, é isso aqui que a gente tem que seguir. Então, quando a gente falar em jornada de privacidade, pessoal, a gente vai imaginar isso aqui, ó, todo esse caminho daqui. Qualquer coisa que a gente trate, a gente tem que enquadrar em um desses estágios aqui da jornada de privacidade. Vocês vão ver que não vão ter dificuldade em fazer isso, mas é muito importante. E mais, agora, a partir de agora, vocês vão estar nivelando o pensamento de vocês, e quando alguém falar em jornada de privacidade, todo mundo vai enxergar o mesmo modelo mental. Aqui eu coloquei o que tem dentro de cada estágio, para vocês terem uma ideia aqui de como essa coisa acontece. Depois vocês vão dar uma olhadinha aqui com mais calma, tá certo? Essa parte aqui, então, foi o que a gente definiu, e aí, em cima disso, que a gente vai trabalhar. Todas as referências que a gente definir em termos de privacidade, em termos desse contexto da gestão de privacidade no escritório de privacidade e proteção de dados, eles vão estar dentro, vão obedecer essa estrutura daqui, vai sempre estar olhando a jornada de privacidade como referência. Bem, mas como é que isso tudo acontece? Essa é a brincadeira, né, que a gente tem que ver. Bom, o jogo começou. O que está por trás disso daí? Bem, a primeira coisa que a gente faz lá, quando a gente vê lá o arcabouço regulatório, é traduzir as leis, é traduzir as ISOs, é traduzir todo o meu arcabouço regulatório, propriamente dito, em evidências. Então é o seguinte, eu tenho que sair daqui com um leque de evidências, com uma lista de evidências, que isso é que eu vou estar fazendo o tempo todo. O meu papel agora, o papel do escritório de privacidade e proteção de dados, é estar gerenciando essas evidências. Ele tem que manter isso aí, porque quando houver uma fiscalização da ANPD, ela vai perguntar para você o seguinte, deixa eu dar uma olhadinha nas evidências que você tem em relação à implantação da LGPD, e você tem que estar com isso aqui bonitinho. Se você não tiver a mínima ideia de quais são as evidências que você tem que implementar, aí a gente vai estar assim muito mal, porque a gente não sabe qual é o caminho que a gente vai trilhar, a gente não tem como estabelecer programa, enfim, vai ficar muito complicado. Bom, de passe desse dicionário de evidências, a gente vai entrar então aqui no inventário de dados e processos, que é por onde a gente começa, pessoal. E aqui, ó, está aqui a dinâmica de valor. E essa dinâmica de valor que eu estou usando aqui para implementação do escritório, vocês vão usar lá no negócio de vocês para entender a experiência do cliente. Por quê? Porque como é que a gente vai fazer? Aqui tem uma grande armadilha. Normalmente, o pessoal fala assim, como é que você vai saber onde tem coleta de dados pessoais? Vou perguntar para as pessoas, vou fazer entrevista, etc. Isso é uma alternativa muito perigosa, porque pode não ser completo, tá fora de contexto, enfim, reúne muitas desvantagens, a coisa pode ser perigosa. Então, você precisa definir a dinâmica de valor, porque na dinâmica de valor, você quando chega lá e olhar a conveniência e os processos que vão operacionalizar essa conveniência, você vai ver que é dali que você vai buscar se tem alguma coisa ali em relação à coleta de dados pessoais ou não. Então você vai estar seguindo toda a tua dinâmica de valor, você tem uma referência do teu negócio, então você tem uma contextualização muito bem definida para você poder identificar então todos os pontos de coleta sem esquecer de nenhum, sem tratar nada isolado, enfim, a tua referência vai ser muito boa. Bem, a outra dica que tem aqui é o seguinte, não basta só você identificar os processos de coleta, processos de armazenamento, processos de tratamento, isso é isolado, não adianta. Você precisa fazer o seguinte, você precisa juntar aqui uma coisa para fazer sentido, para fazer um contexto que tenha sentido.
E a gente chama esse contexto que faz sentido de situação de exposição. O que, que é? É um processo de coleta, um processo de armazenamento e um processo de tratamento. Então essa trilogia aí sempre vai existir e é o que vai configurar uma situação de exposição. É em cima disso que a gente vai trabalhar. Ah, eu só tenho um, no caso dessa conveniência aqui que a gente está analisando, eu só vi um processo de coleta. Aí a auditoria vai estar olhando isso. Pô, para que você coletou se você não está armazenando, não está fazendo nada? Por outro lado, se você coletou e armazenou e não está tratando, pô, para que eu estou coletando e armazenando se eu não estou fazendo nada com isso, se eu não estou tratando? A auditoria vai vir e vai perguntar, pô, o que você está fazendo? Isso atende aqueles princípios lá de adequação, de necessidade, de finalidade com que você faz a tua coleta dos dados. Então, é muito importante essas duas dicas que eu estou dando para você, tá? São vitais para você não fazer um trabalho que não vai dar em lugar nenhum. A outra dica é o seguinte, muita gente não trata disso, mas no inventário de dados e processos, a gente também mapeia a superfície de ataque. O que é isso? São os ativos de TI que essa situação de exposição vai exigir. Quer dizer, essa situação de exposição, quando eu falo isso, eu estou falando do processo de coleta, armazenamento e tratamento. São 3 processos ao mesmo tempo. Agora, quais são os ativos de TI que eles utilizam? E aí repara que a gente está criando aqui um perímetro que está assim, delimitado pela superfície de ataque. Então repara, quanto menor for essa superfície de ataque, menor vai ser o risco de você sofrer ameaças e etc. Então, mas é muito importante você fazer isso, porque se você abrir com a tua superfície de ataque toda a tua infraestrutura de TI, você vai se perder. E aí você não vai saber, se você tiver recursos escassos, a coisa vai pegar, porque você não vai saber como vai distribuir isso daí ou como vai distribuir da melhor maneira. Então, isso serve também para definir a prioridade com que você vai fazer as coisas. Então, repara, tá legal. Vim com as evidências, que fiz um inventário de dados e processos. Agora, eu olhei lá na minha dinâmica de valor, quer seja do consumidor, quer seja do colaborador, quer seja do fornecedor e etc. E eu já sou capaz, então, de identificar as situações de exposição, um mapeamento da superfície de ataque e a dinâmica operacional dele, que é o volume de registro que ele trata, assim, como os dados estão formatados, se estão criptografados, se estão anonimizados, enfim, vamos ver aí como é que essa coisa toda acontece e qual é a dinâmica dele, né? O que envolve, como é que é o tamanho desse tráfego aqui. Bem, se você agora tem a superfície de ataque definida, agora o que precisa saber é o seguinte, vem cá, para essa superfície de ataque, qual é o perfil, quais são as ameaças, riscos, alertas que eu preciso ter aqui para poder trabalhar? Porque, repara, como eu disse, quanto menor for a situação de exposição, menor vai ser esse perfil. Então, se eu pego uma situação de exposição muito grande, então eu vou ter aqui um sem número de ameaças, riscos e perigos para correr. E eu tenho que identificar todos eles, então eu tenho que manusear um volume muito grande do perfil de exposição. A coisa fica muito inviável para fazer. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte, são duas coisas que muito pouca gente faz referência. As Cyber Killer Chains e o Mitre Matrix, que é uma referência muito importante aqui quando você está definindo, falando de ameaças e etc. O que é isso daqui? Isso daqui, pessoal, é a cadeia de valor, é o pensamento do hacker. Então, quando você vai definir um perfil, é fundamental você entender como é que ele pensa. Se você definir um perfil de exposição baseado no que você pensa, você vai estar completamente perdido. Então, você tem que pensar aqui, entrar na mente do hacker e entender como é que ele pensa, como é que ele atua, por onde ele começa, como é que é o ataque, como é que ele planeja o ataque, onde ele termina, qual é a motivação. Isso tudo tem que estar aqui. Agora, por que eu estou falando desse Mitre Matrix aqui? Isso daqui, se vocês colocarem lá no Google, Mitre Matrix, vocês vão reparar que vai cair aí eles vão disponibilizar uma matriz para você, que é o estado da arte das ameaças que estão no mundo inteiro. Ou seja, qualquer ameaça, qualquer ataque, qualquer grupo de hackers novos que entre, que apareça e tal, eles vão estar colocando nessa matriz. Então é muito importante, por exemplo, você não está perdido, de repente você sai da situação de ter a mais profunda ignorância sobre o cenário de ataque para um cenário super definido, que é para onde convergem todas as informações sobre os últimos ataques, sobre os últimos exploits, que são os códigos que eles utilizam para explorar as vulnerabilidades. Enfim,
tudo que você imaginar do mais novo, mais. Ele ainda te dá código para você poder identificar lá os exploits e poder agir. Então é uma ferramenta muito importante. Entra lá no Google, dá uma olhada nisso. Isso vai fazer parte da vida de vocês. Isso aqui também. Não existe design de perfil de exposição se você não souber a cadeia a cadeia de valor do atacante. Eles chamam cadeia matadora, né? Então, se você não entender como é que ele pensa. Bacana. Então, tenho aqui minha superfície de ataque. Tenho aqui o perfil de exposição, qual é o perfil que vai atacar essa superfície. Agora eu venho para a minha postura de segurança. O que é a postura de segurança? Baseado nesse perfil de ataque, eu vou então definir uma postura de segurança aqui para ele. Ou seja, vou tentar mitigar ou reduzir ou erradicar ao máximo as vulnerabilidades que eu posso encontrar aqui. Interessante. Então aqui eu vou definir tudo isso daqui, pessoal. A gente vai estar manuseando o que configura as posturas de segurança, é o teu portfólio de serviços de segurança. Então você vai ter serviços para utilizar em um monte de coisa. Agora, o importante aqui, eu não falei lá quando eu falei de superfície de ataque, mas quando a gente está falando aqui numa filosofia Zero Trust, que a gente não confia em nada, não confia em ninguém, a gente está pegando aqui uma estrutura que eles utilizam, que é a seguinte: a estrutura da superfície de ataque que eles pegam é usuários, depois dispositivos, redes, depois controles, aplicativos e serviços, depois recursos e no final banco de dados. É isso daí que eu vou estar colocando os serviços correspondentes a cada um deles. Serviços para proteger usuários, serviços para proteger dispositivo, serviços para proteger rede. Vou configurar uma matriz aqui que vai ser a postura de segurança dessa superfície de ataque. Então, por exemplo, olha só como é que eu estou me armando. Fiz aqui um inventário de dados e processos, defini a superfície de ataque, identifiquei as ameaças e riscos para essa superfície de ataque, defini a postura de segurança para esse perfil de exposição. Agora eu vou ver aqui e claro que eu não consigo estabelecer 100% de segurança em nenhuma postura de segurança. Sempre vai ter alguma coisinha e a coisa não fica morta, né? O mundo está girando e sempre pode existir aqui um tipo de ameaça zero day, que é aquela que você ainda não tratou, que aconteceu agora e tal, a pessoa ainda não sabe que ela está rodando. Então você precisa sim saber o que está vulnerável na tua infraestrutura. Porque independente de ter ameaça ou não, independente de você ter uma postura de segurança para aquela ameaça ou não, você ainda pode estar vulnerável, porque você tem alguma configuração que você não confia, ou você recebeu aí uma comunicação de algum fabricante de software dizendo que você precisa colocar uma nova versão, né, porque essa nova versão vai resolver problemas de vulnerabilidade, vai acabar com algumas vulnerabilidades que você tem. E ainda tem mais aquelas coisas que a gente chama de Shadow IT, que é o seguinte: são os ativos de TI que existem na empresa que não estão sob a responsabilidade da área de TI. Quer dizer, são aquelas planilhas que o pessoal utiliza para poder quebrar o galho aqui, quebrar o galho ali, que não fazem parte do sistema principal, mas que contêm, às vezes, dados pessoais e que as pessoas não se dão conta que elas têm que ter os mesmos procedimentos de segurança para essas planilhas também. Então isso aqui é muito importante ter esse controle. Ok, então aqui eu estou falando de CVE, como Vulnerability Exposition, Exposure, Common Weakness Enumeration, tudo isso aqui está dentro dessa matriz aqui. Você pode olhar lá, dentro desse site da Mitre Matrix, eles vão falar também sobre CVEs e CWEs, que eles estão dando de mão beijada para vocês algumas coisas que eles já identificaram, que outras empresas já identificaram, e algumas, infelizmente, identificaram depois do ataque dos hackers. Ok, então repara, vim aqui, defini minha postura, agora olhei a minha vulnerabilidade, tá legal. Agora eu vou partir aqui para ficar monitorando. Já está tudo definido aqui, estou pronto para trabalhar. Então, eu tenho aqui meu inventário, eu tenho o perfil de exposição para aquela superfície de ataque, eu tenho minha postura de segurança para aquele perfil, eu tenho um controle de vulnerabilidade para aquela postura de segurança. Agora eu vou monitorar. O que é esse monitoramento? É o rastreamento de ataques, pessoal. Que é o seguinte: uma coisa é a ameaça, que é aquilo que pode comprometer você. Agora o ataque, o cara está dentro do teu ambiente, da tua infraestrutura, está tentando entrar no teu ambiente. Até então a gente tratava de ameaça como uma coisa mais teórica, mas o ataque é uma coisa bastante prática. É o cara batendo na tua porta para poder entrar. E aqui a gente vai tratar de não conformidade,
Então, aqui é um negócio muito importante que a gente vai sempre estar buscando se o pessoal está agindo conforme as políticas que foram estabelecidas, de acordo com o programa de governança, enfim, de acordo com os protocolos, tudo que for para você poder te posicionar em relação a uma identificação de possível ataque vai acontecer. Agora, esses indicadores aqui que eu estou falando são super importantes, indicadores de comportamento e ataque. Por quê? Porque eles vão te dizer se você já está comprometido ou vão dizer só que existe um ataque em andamento. Então aqui aqui você pode trabalhar não só como prevenção, mas como uma identificação precoce de um ataque. Então é muito importante trabalhar com indicadores aqui de comprometimento e ataque. E por final aqui, do monitoramento do pentest, são os testes de penetração em que vocês vão pegar uma determinada vulnerabilidade e vão tentar invadir aquilo ali, comprometer aquela vulnerabilidade para ver qual é o efeito que aquilo ali tem. Repara, pessoal, quando eu falei aqui da superfície de ataque, eu estou falando aqui de pentest, é muito importante, se vocês se lembram, é que a gente trabalha com superfície de ataque o mais reduzido possível. Por quê? Imagine um parque de diversão, todo mundo já foi num parque de diversão. Você dá o teu ticket, e aí você entra num parque de diversão e você pode andar em qualquer brinquedo quantas vezes quiser. Esse é o problema. Se o atacante conseguir entrar na nossa rede, está aqui a minha senha da rede, e não tiver mais autenticação nenhuma para fazer, não tiver mais nada para checar se aquele cara é uma pessoa idônea ou não, já era. Porque ele vai fazer aquele movimento lateral, ele vai passear nos teus hosts, nos teus servidores, etc. E aí ele vai mandar a imagem do teu sistema operacional com tudo que você tem lá para fora, para ele então planejar um ataque final, considerando todos os recursos que você tem. Enquanto isso, ele vai criar um ponto de apoio lá dentro que você não vai enxergar, ele vai ficar escondido lá dentro do teu sistema, só mandando informação para o hacker, até o hacker decidir o que ele vai fazer com você. Então repara, aqui a gente tem que trabalhar da mesma maneira, a gente não pode trabalhar que nem um parque de diversão, a gente tem que... autenticou o usuário? Autenticou. Agora, autentica o dispositivo, autentica a rede, autentica os aplicativos e os serviços, a gente conhece isso como aquela escala de privilégios, depois autentica banco de dados, enfim, você não pode confiar em ninguém, esse é o princípio Zero Trust, não confie em ninguém, sempre desconfie. Então, é muito importante aqui a gente estar rastreando esses ataques através de indicadores, de não conformidades, etc., mas usar os pentests, que isso aqui não é mole, é um pessoal super qualificado, um pessoal super experiente, para poder então fazer teste. Montar um pentest não é fácil, pessoal. É um negócio bastante complexo, que envolve muita responsabilidade nisso, mas é fundamental para você ver a previsibilidade da tua postura de segurança, ou seja, será que essa segurança está aberta para ser atacada, e qual é o nível de vulnerável que eu estou nessa postura de segurança daqui. Então é muito importante isso. Bom, apesar de tudo isso que eu montei aqui, todo isso daqui, do gasto que eu tive, com o esforço que eu tive, com tudo isso, pode acontecer um incidente sim. Olha, durante o dia acontecem dezenas de incidentes de segurança. Claro que eles não são tão, às vezes, tão importantes ou não tem um impacto tão grande no teu dia a dia quanto outros, mas por exemplo, se você sai da frente da sua tela e a sua tela está aberta para qualquer um entrar e fazer o que quiser, isso é um incidente de segurança. Só que ninguém abre uma ocorrência em relação a isso. Mas poderia sim alguma outra pessoa mal intencionada sentar ali enquanto você foi ao banheiro e deixou a tua tela aberta. Ele pode ter feito alguma coisa e você que vai levar a culpa, porque lá no log do sistema vai dizer que você entrou naquela hora, o que você fez, o que tinha e o que passou a ter. Então, enfim, você vai estar seriamente comprometido. Então pode acontecer vários incidentes e eu tenho que estar preparado para tratar esses incidentes daí. Pessoal, isso não é brincadeira, por quê? Quanto mais eu demorar para poder tratar um incidente e poder detetar e poder remover esse incidente dali, controlar isso e colocar o sistema na situação normal, quanto mais eu estou gastando milhões. Vou gastar milhões aqui, porque
a coisa vai acontecendo, eles vão estar sempre pegando nossos dados, ou nos ameaçando, ou divulgando nossos dados, pode até parar as nossas, a nossa operação. Se você é uma rede que tem várias filiais, você está frito. Porque imagina aqui um supermercado que tem 30 filiais, ele para, todo mundo para de vender, porque você não tem como agir, vai ter que pagar. Se for um ransomware, que é aquele que sequestra os dados e te pede o resgate, você vai ter que pagar, porque você não pode ficar a cada dia que você fica parado, talvez seja a metade do valor do resgate que eles estão pedindo. Você fica aí 10 dias, ferrou, entendeu? Muita gente fecha as portas com um ransomware desse. Ok, agora, aí vocês vão me perguntar assim, Luiz, pô, eu achei assim bacana, porque agora eu tenho uma ideia de como a coisa toda vai fluir, como é que eu tenho que gerenciar, onde que eu estou fraco, onde eu não estou, se eu preciso de gente aqui e ali, qual é a colaboração que eu tenho que buscar para poder montar esse cenário daqui da gestão de privacidade e proteção de dados. E o que falta normalmente é uma orquestração, é a dinâmica da minha governança, ou seja, qual é a estrutura que essa governança vai ter? Quem é que vai estar nessa estrutura? Vai ter o DPO, vai ter aqui o comitê de privacidade, vai ter pessoas responsáveis por cada situação de exposição. Como é que essa coisa vai acontecer? Eu vou ter um programa de governança que eu vou estar seguindo ali, que vai fazer com que as coisas venham a convergir para um determinado objetivo. Eu tenho que ter, porque isso aí são coisas que a lei exige. Então, você repara, tudo isso daqui é um caminho, um roadmap, né? É o mapa da estrada do desenvolvimento das evidências que a LGPD existe. Mas você tem toda uma organização que está devidamente orquestrada para poder seguir todos esses passos daqui e fazer com que a tua empresa fique blindada. Não 100%, que ninguém fica blindado 100%, mas que ela esteja ali em torno dos 90%. 90%, 91%, 92% já é uma ótima marca. Então, pessoal, se a gente não tinha ideia por onde a gente ia começar, agora a gente tem aqui um caminho para poder seguir. Mas olha só, até agora eu só tenho falado com vocês a respeito da implantação da LGPD. E isso aqui, é claro, que demora um certo tempo para fazer. Vai demorar para definir política, vai demorar para mapear, para fazer inventário, vai demorar para definir o perfil de exposição. Cara, tudo bem, isso vai demorar, porque você não vai ter gente para fazer isso no início da implantação de todo o Deep Office ou até das ações do DPO. Não existe recurso, todo mundo reclama porque a falta de orçamento é muito grande, porque você precisa. Então o que acontece? O mundo não para esperar você ter toda a estrutura que é necessária para você tornar a empresa blindada. Então, o que você precisa fazer? Você precisa implementar programas que são, na verdade, são utilitários para você poder fazer as coisas em paralelo, para poder ajudar você a financiar, patrocinar essa espera pela sua estrutura. Ela está rodando direitinho. Então, que programas são esses? Então, não vou entrar em todos eles, mas vou estar falando uma coisa. Esse detox aqui, puxa, isso dá uma importância fundamental. O detox, ele faz uma blitz na empresa e tira todos aqueles riscos que são básicos. Ou seja, vamos trocar a senha, cara que não troca a senha há 6 meses, cara que já distribuiu a senha para todo mundo. Todas aquelas ações básicas, vamos verificar se tem pirata, se tem software fora da validade e etc. Então, todas as situações que vão estar levantadas aqui podem ser feitas de maneira imediata para fechar a torneira da vulnerabilidade. Essa é a intenção do programa de detox. Então isso vai te deixar com uma certa tranquilidade. Você, ótimo, eu posso levar o tempo que eu levar aqui, mas eu sei que a empresa, eu estou definindo uma política aqui baseado em que a gente vai atender essas coisas aqui de primeira necessidade, que é fácil de fazer, não demanda investimento nenhum, só precisa de uma mobilização da empresa que eu DPO, posso fazer para ajudar nisso daí. Repara, todos esses programas, pessoal, usam a jornada de privacidade como referência. Então, eu vou mostrar para vocês, a gente tem todas as atividades que são utilizadas em cada programa desse daqui. Eu não vou colocar vocês lá na arena e eu vou falar, agora se vira, não é assim. A gente tem tudo isso definido. Assim como a gente tem todas as atividades do DPO definido, e a gente vai mostrar isso aí para vocês. Então, repara, tudo isso aqui é pedido pela LGPD. Inteligência e ameaças é de uma importância vital, e aí eu defino isso dentro do arcabouço regulatório, dentro da governança, dentro da aplicabilidade, em cada estágio da tua jornada de privacidade.
é muito interessante. E não podia deixar de ter aqui um programa de treinamento. Claro, pessoal, você já tem que entrar assim, treinando todo mundo, tentando colocar uma filosofia de prevenção, né, em termos de privacidade e proteção de dados na cabeça das pessoas. Se você quiser implantar alguma coisa sem treinar, não vai funcionar. Você tem que ter um plano de treinamento poderoso e com uma amplitude muito grande para preparar a empresa para esse projeto que você está fazendo. Não adianta você se trancar na sua salinha lá e não sei, começar, vou estar aqui fazendo um programa de governança. Não vai funcionar. Você tem que mobilizar a empresa para a importância disso. Tem que mostrar para ela o que pode acontecer se eles forem atacados. Que até perda do emprego eles vão perder. Porque se a empresa não tiver grana para pagar, por exemplo, um resgate que os caras pedirem, vai fechar a empresa. E aí vocês, como é que a coisa fica? Né? Então tem que ter um treinamento poderoso. Repara, a gente desenvolveu, não vou mostrar aqui agora, a gente desenvolveu uma ferramenta para poder atender em tudo isso daqui que a gente está falando para vocês. Uma ferramenta muito legal. Não é uma ferramenta comercializável. Essa ferramenta que a gente definiu é para apoiar a gente, dar suporte a gente na implantação do programa. A gente não vende isso daí. Mas quando vocês olharem para a ferramenta, tudo isso que vocês estão vendo aqui está automatizado. Tudo isso daqui. Tudo isso que vocês vão ver aqui está automatizado para ajudar vocês. Então, vamos lá. Deu para entender o que é isso daí, pessoal? Isso aí é a base de tudo. Se vocês entenderem isso, vocês vão estar felizes aí na implantação de qualquer iniciativa de implantação da LGPD. Bem, pessoal, então vamos lá mostrar um exemplo do que é isso aí. Luiz, você falou aí que você estava definindo uma dinâmica de valor do escritório de privacidade e proteção de dados. Verdade. E o que você observou foi o DPO. Quais eram as dificuldades que ele tinha. Então está aqui, uma aplicação tranquila disso daí. Eu fui lá, fui ver qual é a experiência atual que ele tinha. Ou seja, a empresa indicou um DPO, botou ele numa salinha ou numa mesinha e falou assim, agora você vai ser responsável pela implantação da LGPD. E aí o que passa na cabeça dele? A gente começa a fazer um exercício aqui. Ele quer saber, tudo isso aqui são respostas que ninguém na empresa vai dar para ele. Não vai dar. Isso aí é uma coisa nova para a empresa. Ninguém sabe disso daqui. Então, o que eu vou fazer? Para cada uma dessas interrogações que ele tem, eu vou identificar qual é o requisito que está por trás daquilo ali. Repara, um requisito, para mim, é uma oportunidade de negócio. Sempre que o cliente tiver um desejo, uma necessidade, uma preferência, uma expectativa ou uma exigência, para mim é uma oportunidade de negócio. Se eu puder fazer alguma coisa para atender isso, estou ganhando dinheiro. Então, mas para isso, é preciso você colocar numa linguagem, né? Você olha para ele, vê qual é a interrogação dele, as dificuldades que ele tem, e aí traduz isso num requisito. Bom, uma vez você tendo o requisito, você precisa definir o seguinte, olha, qual é o meu produto, serviço ou facilidade que pode atender esse requisito? É isso daqui que é minha proposta de valor, é o meu mapa de conveniência. Eu vou avisar, uma vez entendendo o que o cliente quer, e esse cliente pode ser aqui, no caso é o DPO, mas poderia ser o hacker, por exemplo, você pode usar aqui o mapeamento, esse mapeamento aqui para mapear a cadeia do hacker, né? Aquela cadeia de valor matadora que a gente chama. Então, pode botar fornecedor, pode botar colaborador, tudo isso no mesmo esquema, você vai estar usando a mesma metodologia. Isso que é legal, você não está usando uma metodologia para uma, outra coisa para outra, é igual. Então aqui, aí eu defini que para atender esse mapa de requisito, eu defini aqui a palestra de sensibilização. Esse aqui é o meu produto para atender esse requisito. Bem, em termos de serviços, o que eu tenho? Botei um deles, tá, pessoal? Pode ser vários. Mas aqui, eu coloquei aqui a apresentação da LGPD, é um serviço. Eu tenho aqui um produto, né? O design do produto, e agora como é que eu vou operacionalizar isso? Através da apresentação da LGPD, uma palestrinha de apresentação da LGPD. E qual é a experiência que eu quero que as pessoas tenham em função dessa apresentação aqui? Eu quero que elas tenham uma plena consciência dos benefícios da LGPD. Opa, bacana. Agora, pessoal, vamos dar uma olhada para isso. Vou fazer isso para todas as interrogações dele, né? Passar por essa linha aqui de causa e efeito, né? Que a gente está colocando aqui. E vocês vão ver e vão falar assim, faz sentido. Uma coisa que eu quero falar para você é o seguinte, não vão encontrar isso em livro nenhum,
não vão encontrar isso em palestra nenhuma no YouTube, não vão encontrar isso em lugar nenhum. Isso é uma metodologia nossa, foi desenvolvida no nosso escritório, a gente utiliza isso há vários anos, mas isso não está disponível para todo mundo. Então, é muito importante que vocês entendam isso, que vai ser uma tremenda ferramenta para vocês em vários outros contextos, como de planejamento estratégico, e auditoria, um monte delas aí. Então, por exemplo, se vocês definirem também, chegarem à conclusão que vocês precisam, além de definir a dinâmica de valor para o escritório de gestão, por exemplo, lá no RH eu tenho que fazer isso? Tem. Você tem que fazer a dinâmica de valor do colaborador. Lá no marketing tem isso? Tem. Você tem que fazer a dinâmica de valor do consumidor ou do cliente, etc. Para a TI tem? Tem. Você tem que fazer a dinâmica de valor do usuário interno. Repara, isso aí vai dar uma visibilidade para vocês que não tem tamanho. É muito legal. Bem, então a gente foi fazendo isso, como eu falei para você, para cada estágio da jornada, né? Aí, olha só quanta coisa, né, que a gente tem aí. Para a governança, repara que a gente está sempre pegando as interrogações do DPO, né, para poder fazer toda essa transição. Então, repara, não adianta você botar uma mesa numa salinha e falar assim, agora nós vamos ser o escritório de privacidade e proteção de dados, e não tem a mínima ideia de como é que é a estrutura daquilo, quais as competências que você precisa, as capacidades. Isso é um outro papo que a gente também tem aqui definido, não vou mostrar agora para vocês, mas as capacidades que precisam para rodar isso daqui. Isso aí, quando você sai daqui, com o mapa de serviços, aqui você é capaz de definir as qualificações que você precisa para executar cada serviço desse daqui. Repara, aqui está escrito cadeia de valor, significa que todos esses serviços aqui vão estar lá, como se fosse uma árvore de Natal, vão estar ornamentando lá a cadeia de valor. Pode ir um para função de compra, pode ir um para função de recursos humanos, pode ir para função de jurídico. Então você pode ter serviços aqui distribuídos na tua cadeia de valor. Aí se você perguntar, aonde nasce a minha cadeia de valor? Daqui. A tua cadeia de valor nasce daqui. A tua proposta de valor nasce daqui. As tuas oportunidades de negócio nascem daqui. Tudo isso daqui é uma referência para você nunca mais ter problema. Outra coisa, quando vocês forem, não sei se alguns de vocês já tiveram a experiência de desenvolver um planejamento estratégico, especificamente uma análise de SWOT. Então repara, isso daqui, mapa de requisito, mapa de conveniência e mapa de serviço, é o núcleo de um SWOT bem definido. Eu já vi várias aberrações em termos de planejamento estratégico, coisas que vocês pagam milhões para fazer, e aí quando o cara te apresenta, ele apresenta uma solução medíocre, enganosa e criminosa, porque o que eles apresentam para vocês é muito feio. Então, daqui que você vai tirar todo o teu modelo de SWOT para o planejamento estratégico, pessoal. Essa referência é muito legal. E repara, eu tenho ela para vários estágios da minha jornada de valor que nós definimos lá na frente. Bem, pessoal, eu só queria dar essa ideia para vocês aqui. Agora vou estar saindo, né? Para vocês poderem entender aí como é que a gente trabalha e se vale a pena a gente conversar com mais calma e mostrar para vocês aí as referências. Lembra? Eu disse para vocês que isso aí é uma transformação, isso envolve a empresa toda. Então eu tenho ali várias atribuições do marketing, várias atribuições do jurídico, várias atribuições de TI, várias atribuições da auditoria, compliance e auditoria. Enfim, eu preciso mostrar para vocês quais são as novas atribuições dessas áreas. Não vou chegar para vocês e vou falar assim, não, se vira, não, vou mostrar quais são as atribuições de cada área para vocês terem a ideia da dimensão da coisa, né? O negócio é muito grande. Mas é um trabalho bastante interessante. Agora, é um trabalho que vai exigir um esforço muito grande de vocês. Se vocês acham que isso aí vai ser moleza, que não vai ter sangue, suor e lágrimas, é preferível vocês nem entrarem nisso daí. Porque é um trabalho bacana, é sempre andar para frente, é não ter ponto cego, vocês entenderem onde as coisas nascem realmente. E falando de onde as coisas nascem, lembra aquela história de mapeamento de processo? Todo mundo aí deve ter participado já de mapeamento de processo. Como é que faz mapeamento de processo? Mas como é que você faz inventário aqui de dados? Vamos fazer uma entrevista com as pessoas. Isso é furada. Não funciona. Isso não vai funcionar. O importante é aqui, mapeamento de processo tem a ver com você saber o seguinte, aonde nasceu esse processo? Nasceu para atender essa conveniência, que nasceu para atender esse requisito, que nasceu para atender essa dificuldade ou essa tendência, alguma coisa assim. Então, repara, não pode ter ponto cego.
Quando vocês pararem e falarem assim, eu não sei como é que eu cheguei até aqui, está errado. Para e vamos ver o que está acontecendo. Se vocês não fizerem isso, vocês vão ser meros papagaios. Ah, por que eu faço isso? Ah, porque está na descrição do meu cargo. Ah, porque o fulaninho já fazia assim. Ah, porque sempre foi feito dessa maneira. Pessoal, isso não é resposta. Vamos trabalhar direito para a gente poder aí chegar num ponto comum e ter certeza que tudo que a gente está fazendo realmente vai agregar valor ao negócio da empresa. Pessoal, obrigado aí pela atenção, mas isso aí, como vocês perceberam, é um negócio que eu gravei para dar já um suporte imediato para as pessoas. Não tem nada editado, nada sofisticado, nenhum efeito pirotécnico, mas a ideia é somente levar informação para vocês e vocês poderem trabalhar com isso o mais rápido possível. Ok, pessoal? Maiores informações, dá uma passadinha lá no nosso site www.gipoffice-br.com.br. Vocês vão encontrar vários conceitos, várias definições, vários serviços para vocês verem como é que a coisa pode acontecer de uma maneira bem legal. Obrigado, pessoal.